Ser um homem moderno é minha dádiva, mas viver na modernidade se tornou minha punição. Ser um ser humano é sem dúvidas um privilégio. Olha o cachorro, por exemplo. Você pode até tentar argumentar e dizer que o cachorro é muito melhor que o ser humano. Ele só come, caga, dorme e nem precisa pagar imposto, por exemplo. eu concordo com isso. De fato, é muito mais fácil ser um cachorro. Entretanto, quantas vezes você viu o cachorro realmente fazer algo? A maioria das vezes que você olha pra ele, ele está quieto, triste e sozinho. Por isso, ele fica tão animado quando você brinca com ele. Porque quando você não está falando com o cachorro está 100% sozinho, sem poder fazer nada. Agora, imagine você, proibido de existir, sem direito a fazer nada. Se você fala alto, você é xingado. Se você come muito ou se come pouco, você também vai ser humilhado por isso. Dominado por uma mulher maldosa com problemas psicológicos, te coloca numa coleira, te obriga a chamar ela de mamãe, onde a única coisa que você pode dizer é au au. Ok, talvez não seja tão ruim quanto eu imaginei. Mas independente, ser um ser humano ainda assim é muito foda. Afinal, você faz o que quer, na hora que quer, fala, pensa, caga no chão, joga nas outras pessoas na rua, como todo mundo. Nós somos os únicos animais que, querendo ou não, vai ter o total domínio e consciência das nossas próprias ações. Alguns nem tanto, mas no fim do dia, somos muito mais fodas do que um simples cachorro fudido. Tipo, a gente literalmente cria hipercasas, uma em cima da outra. Desenvolvemos tecnologias absurdas que podem simular qualquer realidade pensada. Enquanto isso, a porra do meu cachorro morre se comer chocolate. É bem mais foda ser um ser humano. Tem a chance de nascer sendo a merda de um peixe-lua, que esse corno não faz nada. Literalmente, a única forma dele existir, o único motivo dele estar vivo até hoje é porque a carne dele é tão merda que ninguém caça essa porra. Mas não, felizmente você nasceu como um ser humano, aquele que dominou todo o planeta e que tem um poder absurdo nas mãos. Nenhum animal está acima da gente. Mas mesmo sendo tão foda e dominante, por que ainda o ser humano sofre tanto? A pergunta que honestamente mais ecoa na minha cabeça nos últimos dias é: por que a maior espécie do mundo, que literalmente tem que proteger as outras espécies dela mesma, consegue sofrer tanto com medo e ansiedade do dia de amanhã, chegando a um ponto de transformar a natureza e todos seus perigos em algo tão mais libertador e gratificante que viver num próprio reino construído por ela mesma? Óbvio que não é assim que eu penso, porque na minha cabeça só se passa carros da Fórmula 1 e uma profunda tristeza por lembrar de ser coxa branca. Mas a ideia por base é essa pergunta. Tipo, a gente tem a capacidade, como eu disse, de construir estruturas com materiais que nem existem na natureza, onde essa estrutura consegue obrigar milhares de pessoas ao mesmo tempo, evitando de chuva e predadores, estando literalmente na geração com a melhor tecnologia para isso. Para construir essas casas era para ser mais fácil e mais barato. E estranhamente, essa geração que é mais difícil ter uma casa própria. Tipo, eu tenho uma ferramenta tão foda ao ponto de eu poder falar com qualquer pessoa do mundo inteiro com um mexer de dedos. E mesmo assim, as relações de hoje parecem cada vez mais superficiais. O que era para ser uma ferramenta que deveria aproximar a gente, por exemplo, tirando aquela ideia de pessoas famosas serem só um bando de adultos mergulhados em plásticos fazendo adolescentes de 16 anos, acabou se transformando com essa ideia de pessoas mais próximas, pessoas no dia a dia, pessoas sendo vistas como seres normais. Deu um efeito ao contrário, onde agora a gente só observa pessoas cada vez mais falsificadas e com vidas mais mentirosas. Ironicamente, a geração que mais comentou e defendeu a busca pela saúde mental é a geração que mais sofre com esses problemas, tá ligado? Entende que tudo que a sociedade tá trazendo pra gente hoje em dia, ela traz um mal muito maior por trás? É estranho, principalmente como nós criamos essa ferramenta perfeita, quase um ápice do conhecimento e comunicação, quase que divina de tão forte, se tornou o pior inimigo e o nosso maior vício. O vício em telas é algo real, e pior, cada geração tá ficando cada vez mais comum e mais forte. Uma ferramenta criada para facilitar o acesso à informação, ironicamente fez a sociedade debater sobre a maior transmissão de informações falsas. O ser humano moderno é tão foda que desenvolveu o celular, mas a nossa sociedade atual usou ele tanto que se tornou uma arma contra nós mesmos. Mas Eco, não é só não usar o celular? É só isso mesmo. Pensa comigo, você com o celular consegue saber de tudo e praticamente ver tudo. O problema é, se usar toda hora, desenvolvemos vícios em telas, dopaminas frágeis e uma comparação que resulta em uma baixa autoestima fodida. Se não usar ele, estamos tão fodidos quanto. Não sabemos nada sobre o mundo afora, não temos capacidade de trabalhar, locomover e até mesmo pedir comida. Ou seja, sem um celular, você se fode tanto se você usasse o celular.
Ai, mas então não é só saber se limitar, desenvolver uma relação saudável de uso, entender que nem tudo na internet é verídico e não levar as informações e a vida das pessoas tão seriamente? Irmão, vai se fuder. Quer me dizer que a sociedade evoluiu tanto ao ponto de eu fazer um bagulho e esse mesmo bagulho que eu criei me forçar a limitar ele? A sociedade é basicamente uma pessoa em uma mesa que pegou uma faca, enfiou na própria mão e agora tá chorando porque sua mão tá doendo. Em que ponto a sociedade moderna começou a obrigar os humanos modernos a se limitarem? A ideia de limitar vem de delimitar uma linha física ou imaginária que impeça a ultrapassagem ou a realização de algo. Quando falamos sobre limitar o ser humano, a gente primeiro tem que entender o que é um ser humano. E para isso, honestamente, eu vou utilizar minha religião, que é a forma mais interessante e própria, que cada um pode ter uma perspectiva, mas eu acho que todos vão concordar com ela. No budismo, a primeira nobre verdade dita por Buda foi muito simples: tamo fudido. Ou em outras palavras, ele defende que o mal e a ruindade são coisas naturais. Afinal, se você não come, você passa fome. Se não se cuida, fica doente. E se não faz literalmente nada, você ainda assim envelhece. Natural é tudo aquilo que não precisa de um meio externo para acontecer. Então, pensando assim, é natural do ser humano se fuder. E principalmente, fazer a maldade. O ser humano não sai da minha cabeça a ideia dele ser um parasita. Parasita é todo aquele ser que depende de outro roubando seus nutrientes e causando dano para sua própria sobrevivência. E não estamos muito longe disso. Ao nascer mesmo, por mais que você ama sua mãe, você não foge da sua natureza, que é destruir o corpo dela por 2 anos. Por mais que você ama seu pai, você o destrói por anos, tirando todas as suas economias sem dar nada em troca. Por mais que você ame os seus amigos e sua mulher, você vai se desenvolver inteiro, passar todo o tempo retirando o psicológico deles todos os dias. E por mais que você ame seus filhos, você vai tirar tudo o que lhe resta quando morrer. Então, até mesmo que você tente, você de maneira natural vai roubar, tirar e destruir tudo à sua volta. Quer um exemplo onde o mal do ser humano é mais evidenciado e fácil de você mesmo entender? Imagina comigo, você, por algum motivo, no fim dos tempos, foi chamado por um anjo. Esse anjo, ao invés de te julgar por pecados e boas ações, ele propõe um jogo muito simples para você. Você vai entrar com 10 pessoas completamente aleatórias, de locais aleatórios, até mesmo de tempos aleatórios. Você não tem informação nenhuma e nunca terá se eles são pessoas boas ou ruins. Vocês 10 serão colocados em uma sala cada um e nela terá 2 botões. De um lado terá um botão azul e de outro o vermelho. O vermelho ele é muito simples. Se todos os 10 participantes apertarem o vermelho, todos irão para o céu. Bem simples. E já o azul é quase que uma confirmação que você também vai para o céu. Se você clica o azul, você vai para o céu. Entretanto, se todos escolherem azul, todos irão para o inferno. Então, por exemplo, se 9 pessoas escolherem azul e uma pessoa escolher vermelho, 9 pessoas irão para o céu e uma pessoa irá para o inferno. Se 9 pessoas escolherem vermelho e uma só escolher azul, 9 pessoas irão para o inferno e uma só irá para o céu. E é só isso, sem mais nem menos. É a única regra da brincadeira, sem nenhuma pegadinha, é bem simplório. O que exatamente você vai escolher? Agora, mudando uma pequena coisa da brincadeira, que ao invés de serem 10 pessoas, serem 40 pessoas. Por algum motivo, o seu voto mudou nesse momento? Se você, por exemplo, antes escolheu o vermelho, acreditando que em 10 pessoas as 10 poderiam ser boas, 9 pessoas poderiam ser boas, agora que tem mais gente, você não acha que se tornou mais difícil de ser isso? E se eu mudar o contrário? Ao invés de serem 40 pessoas, serem apenas 3 pessoas. Você estaria agora mais propício, ao invés de clicar azul, clicar vermelho? Agora, o porquê exatamente eu alterar uma informação externa a você impacta tanto na sua própria decisão, sendo que no fim dos dias é uma escolha de 50-50. Eu falo isso porque, por exemplo, um amigo meu, ele é cristão, muito devoto, ele argumentou pra mim que escolheria o vermelho. E eu fiquei meio assustado com isso, porque não faz sentido você escolher vermelho. É muito burro você escolher vermelho, porque você não sai ganhando com isso. É idiotice você acreditar que em 10 pessoas, terão 10 pessoas boas e que sacrificarão para os outros. Ele falou que só ia escolher vermelho porque a crença dele meio que o obriga a ser uma pessoa boa, o obriga a acreditar na fé na humanidade. Eu falo, sim, porque a sua religião é um meio externo que te retira da sua naturalidade, ou seja, a sua religião te limita. E esse é o ponto principal. Se retirarmos todos os meios externos de um ser humano, ou seja, tudo aquilo que limita o próprio,
Não interessa se vão ser 3 pessoas ou 3 milhões, a resposta sempre será a mesma. As pessoas iriam escolher suas versões egoístas, porque é natural do ser humano ser uma pessoa ruim. Você pode até tentar utilizar do argumento de não, mas eu não sou religioso e mesmo assim eu escolheria vermelho porque eu quero ajudar o próximo. Todos esses imaginários ou todas essas tentativas vieram de relações e experiências externas, porque se você não tivesse essas experiências, você seria ruim. Essa é a ideia de naturalidade. Tudo que aconteceria de maneira natural, ou seja, sem interferência externa, ou seja, desconsiderando suas experiências, seus amigos, meios que você não tem controle, você seria ruim. Agora que você conhece a natureza do problema, ou seja, a sua natureza egoísta, entender que você é um ser humano ruim, a gente pode delimitar limites. Porque o ser humano, como eu disse anteriormente, é o único animal que tem total consciência das suas ações. Um caso simples de limitação é o fato de, por exemplo, nós sermos mamíferos e queremos ter atos copulativos, ou seja, a gente quer fazer sexo de maneira fácil de se entender. Entretanto, a gente entende que a ideia de um êxito, por exemplo, é completamente errado. Mas se tu for na natureza, não é assim, né, o golfinho filha de uma puta. Então, para isso, criamos leis, religiões, filosofias, tudo para desenvolver uma sociedade mais justa e diminuir essa natureza meio nojenta. Entretanto, é aí nessa limitação que parece ser algo tão bom que se tem um problema, pois agora estamos vendo com maus olhos a nossa natureza. Fazer o mal e sofrer são coisas naturais, ou seja, a sociedade não quer mais que você sofra, e sem sofrer, você deixou de ser você mesmo. E esse é o problema da limitação e da sociedade moderna. O real grande problema da sociedade, como eu disse, é que ela não quer mais abraçar o sentimento natural do homem. E não de fazer o mal, mas sim de sofrer esse mal. Foi nos ensinado que sofrer é ruim. Por exemplo, um dia mesmo, eu estava olhando inúmeras mulheres indignadas com o sistema de ensino, pois eles não queriam que seus filhos recebessem notas, só pelo medo deles receberem notas baixas e dos filhos delas ficarem tristes. O problema é que isso deve ser feito para a criança entender que ela falhou. E o problema real não é a forma que a gente aplica e mostra pra criança que ela errou, mas sim a forma que a gente arrodeia ela após esse erro. Por exemplo, se você estivesse em um mundo utópico, ou seja, perfeito, ou seja, não tem erros, e você tivesse como punição eterna jogar uma bola em uma cesta por toda a eternidade e uma única regra, você sempre irá acertar. A primeira vai ser legal, você vai jogar, ficar puta, eu sou muito foda, acertou, felicidades. A segunda, a terceira, até a 20ª pode ser até interessante se você for brincar e arremessar de maneiras estranhas. O problema é que a partir da 200ª chance, não sei se esse número existe, você vai encher o saco com aquilo. Porque a única graça de você acertar algo é porque você sabia que ela poderia dar errado. O único motivo de você gostar do doce da vitória é porque você já sentiu do amargo da derrota. O único motivo de você gostar dos momentos que você vive é porque você sabe que você poderia não estar vivendo aquele momento. E os únicos motivos de você gostar das pessoas em sua volta, ou passar tempo com algum avô ou mãe, é porque você sabe que em algum momento essas pessoas não vão estar mais aqui com a gente. Para você entender a beleza do mundo, você tem que entender a tristeza que o acompanha. E o problema da sociedade moderna foi que desenvolveu uma ideia de que sofrer é horrível e que a ideia natural do ser humano é horrível. Sendo que não, é algo natural e tá tudo bem, tipo, acontece. E deveria ser normalizado esse pensamento. Ou seja, a sociedade hoje vai repudiar o mal e vai banalizar o bem. Porque como que agora a sociedade por próprio repudia a naturalidade do ser humano e junto disso investe em materiais e formas mais fáceis de aumentar a globalização, como a tecnologia evolui, a gente vê cada vez mais a vitória de outras pessoas. Então a sociedade repudia o seu erro e naturaliza o seu acerto, sendo que é para ser algo completamente ao contrário. Na sociedade atual, o erro se tornou incomum e o acerto se tornou obrigatório. Enquanto o natural, ou seja, o normal, é entender que os seus erros e a sua sofrência é um ato natural da sua vida e as vitórias é algo incomum, algo que acontece de maneira esporádica, algo que você não tem controle. Ou seja, a sociedade te odeia quando você tenta e erra, mas quando você conquista algo, ela trata como fosse algo comum, como fosse algo já esperado.
Tá, e o que deveria ser feito para mudar isso? Se errar humano e nossa natureza é ruim, não tem como deixar ser 100% humano, pois isso é da merda. Se você dá liberdade pro mal, a gente vai fazer mal. Então o caminho seria se limitar, certo? Bom, mais ou menos. Quando a gente fala de bom e ruim e a natureza do homem, tem dois grandes filósofos muito importantes para falar sobre esse assunto. O primeiro deles é o Rousseau, que defendia liberdade de expressão e os caralho. É basicamente um monarca iluminista. E o outro deles é o Hobbes, que é um cara completamente oposto do Rousseau. Ele que defendeu aquela ideia do Leviatã, que basicamente queria dar o máximo de poder pro Estado e que ele gosta do Alexandre de Moraes. Rousseau acredita que o homem é naturalmente bom e a sociedade é o que transforma em algo ruim pelos limites e obrigações que a própria impõe sobre o ser humano. Então, por exemplo, ele defende que um ladrão só rouba porque ele não tem comida. Se ele tivesse acesso à comida, o ladrão não roubava. Então, o mal vem da falta de acessibilidade que a sociedade dá à pessoa. Enquanto Hobbes fazia o oposto. Para Hobbes, o homem é ruim por natureza e a sociedade só se tornou um reflexo disso. E o jeito certo é proibir do homem agir como homem, dando poder máximo ao Estado e impedindo que o homem tenha liberdade para fazer merda. E como você pode ver, a minha ideia meio que flutua entre esses dois. Sim, eu considero que o ser humano é ruim. Entretanto, a sociedade é ruim o suficiente e intensifica e pune o homem por isso. O problema é que o mal do homem é acreditar que o seu mal natural é algo horrível e não algo natural, e não algo que consiga ser limitado. E a limitação seria a maneira correta de evitar que o homem faça isso. Entretanto, há outro problema em cima disso. E é por isso que eu vou apresentar a ideia do cachorro. De um lado, a gente tem um cachorro raivoso. Tá muito puto, mas também tá com uma coleira muito apertada. E no outro, a gente tem um cachorro adestrado, sem estar preso a nada, mas obedecendo e ficando sentado. E já no meio temos uma pequena criança. O cachorro raivoso quer machucar a criança, mas a coleira não deixa. Enquanto o adestrado se encontra perto da criança, mas não faz nada, porque entende que aquilo é ruim. E aí é a questão da limitação. Imagina o seguinte, Carlos é um homem muito agressivo, mas também muito devoto à sua igreja. Tudo que a igreja da cidade dele fala, ele obedece cegamente. Ele não rouba porque a igreja diz que isso é pecado. Ele não machuca ninguém, pois a igreja diz que não pode. E ele não mata ninguém porque a igreja não deixa. Entretanto, Carlos, por ser muito agressivo, odeia muito seu vizinho e tem a vontade imensa de querer matar ele, mas sua igreja não deixa. Carlos então é um cachorro bravo, mas com uma coleira. Essa coleira seria a igreja, que evita ele de morder a criança, que nesse caso é fazer um ato ruim. Mas o que acontece se a coleira desse cachorro acaba se afrouxando? E até mesmo o que acontece se a coleira se rompe? O cachorro vai morder a criança, o cachorro vai cometer o mal. E no nosso caso, o que acontece se no caso do Carlos, a sua igreja, não seja o caso da sua coleira, permite que ele mate seu vizinho? O que o Carlos vai fazer? A maldade, ele vai matar o vizinho. Então, essa é a resposta do porquê aquela frase meio idiota de alguns cristãos defendem absurdamente ela. Eu nunca entendi como isso torna um argumento daquele de se você é ateu, por que você não sai na rua matando, estuprando pessoas? Eu saio. E aí que tá o problema. A sua limitação não pode vir de meios externos a você, porque você tem a capacidade de se autolimitar. O jeito certo de limitar o homem é sendo um cachorro adestrado, ensinando pro próprio e ele entendendo o problema para que assim não cometa os erros. Assim, de maneira consciente, se tornando adestrado. Bom, e esse foi o vídeo. Foi um vídeo mais curto, honestamente. Eu não acho que ele tenha pegado tanto tempo. Perdão aí pelo tempo sem vídeo. Eu acho que eu fiquei uns 2, quase 3 meses sem publicar nada. Pô, eu consegui um emprego muito foda, que pagava muito bem. E com ele eu consegui comprar meu primeiro computador. Sim, antes eu fazia os vídeos em um PC muito ruim, tipo um i3, sem placa de vídeo, 8 GB de memória RAM. É algo realmente asqueroso, tá ligado? E isso era o problema de, ser muito difícil editar, ser muito demorado, eu tenho que fazer várias gambiarras para alguma coisa funcionar, né? Se vocês forem olhar outros vídeos meus, vocês vão ver inúmeras vezes que tem uma parte sem nenhuma edição, uma parte travada, que é exatamente pelo fato desse PC não aguentar renderizar o vídeo. E agora, com o PC melhor, eu finalmente consigo completar um vídeo para vocês sem ter tantos esses problemas. Então esse foi o motivo. Só que, todos os bônus vêm humanos, né? E foi o fato de, eu faço faculdade e trabalhava integral 6 por 1. Então eu saía de casa às 6 da manhã, eu voltava às 11 da noite. Isso nem é piada.
então acabou não tendo tanto tempo para fazer vídeo para vocês. Entretanto, eu fiz algumas ideias de roteiro, eu estabeleci umas ideias, então vai sair vídeos bem interessantes a partir daqui. E esse eu acho que foi um vídeo muito interessante de comentar essa nova parte do canal, né, esse novo ato do canal agora com mais infraestrutura para fazer, porque era uma ideia própria, tá ligado? É um pensamento único que eu tive conversando com amigos meus e debatendo com eles, porque eu gosto bastante desse estilo de vídeo. Obviamente, como em todos os outros vídeos que eu publico aqui, a sua opinião é muito importante, para ser honesto até mais que a minha. Afinal, não existe certo e errado quando você questiona um ato natural do ser humano. Você também é um ser humano e você também tem experiências, e eu queria saber muito de você sobre isso. Então, se você achou interessante o meu vídeo e concorda comigo, ou como eu sempre digo, discordou completamente, as abas de comentários sempre serão espaços para vocês debaterem e eu, obviamente, conseguir ver as ideias de vocês. Qualquer crítica, de preferência construtiva, ou até mesmo um elogio, eu fico mais do que feliz em ter a oportunidade de conversar com vocês aqui. E é isso, eu não tenho muito a falar, a não ser agradecer vocês por mais um dia. Tenham uma boa semana, uma boa noite, e é isso. Adeus.